Estamos vivendo momentos solenes. A cada momento de nossas vidas, estamos sendo levados a tomar decisões que determinarão o nosso futuro eterno. É necessário mais do que nunca uma entrega de todo o nosso ser, de modo que não tenhamos nenhum tipo de ídolo acariciado em nossos corações e que reflitamos o completo caráter da santidade de Cristo Jesus. Em breve passaremos por situações que nos provarão o máximo em nossa fé, de um modo que talvez não tenhamos tido até agora. No cenário futuro, a única coisa que é certa é a vinda de Cristo em glória e a eliminação do pecado. Mais do que nunca, precisamos entender as profecias da maneira como Deus nos tem trazido, e assim possamos entender não apenas a sua linguagem, mas também os seus significados e o tempo dos seus acontecimentos. Deus nos dá a profecia da seguinte forma. Uma parte da profecia é dada relacionada com o fator tempo, ou seja, os principais acontecimentos apontados estão determinados dentro de um período de tempo ou têm o seu lugar no final de algum tempo apontado nas Escrituras. A outra parte da profecia é dada relacionada com acontecimentos sem ligação com o fator tempo. O divisor de águas nesse cenário é o ano gregoriano de 1844. Vamos entender o porquê desse ano conforme avançamos nas nossas considerações. Nós encontramos nas Escrituras várias maneiras de Deus tratar com o fator tempo, mas vamos considerar apenas a questão dos tempos proféticos apontados e buscar entender o avanço dos acontecimentos, seus significados e suas aplicações dentro do plano da redenção. Há os tempos determinados por Deus para um objetivo dentro do plano da salvação e que geralmente servem de tipos para mostrar algo mais abrangente, como o seguinte exemplo. Nós temos o ano bíblico, e dentro desse ano nós temos os seus meses. Deus instituiu algumas festividades em Israel, e essas festividades estavam intimamente relacionadas com a obra redentora. Assim temos o primeiro mês, que no 14º dia era praticado a Páscoa, com a morte do Cordeiro. O 15º dia, que era um dia de descanso dentro da semana festiva dos pães asmos. O 16º dia, que era o dia onde se deviam apresentar os molhos da colheita ou as primícias da colheita de cevada. Do 16º dia, conta-se 50 dias e chegamos ao terceiro mês, no seu 6º dia, onde se comemorava o Pentecostes, ou ainda a festa do Jubileu em comemoração à libertação do Egito. No mês 7º, no primeiro dia do mês, temos a festa das trombetas, ou uma santa convocação para se efetuar os devidos preparos para o dia da expiação. No 10º dia do 7º mês, eram realizados os serviços apontados por Deus para que se realizasse a purificação do santuário do povo, e no 15º dia começava a comemoração das festas dos tabernáculos, ou das cabanas, que duravam 7 dias corridos. O que vemos com isso é que tudo isso é um tipo que apontava para o seu antítipo, ou seja, o próprio Jesus. Jesus foi morto na Páscoa, descansou no dia dos asmos, ressuscitou no terceiro dia dos asmos, subiu aos céus e apresentou as primícias ressuscitadas em sua crucifixão e desce aos discípulos passando 40 dias com eles. Depois dos 40 dias, Jesus ascende aos céus, passam-se 10 dias para o Pentecoste e nessa ocasião tem ensejo o derramamento da chuva temporã. E esse ano, na contagem gregoriana, é o ano 31. Na passagem do tempo, temos as trombetas, as 3 mensagens angélicas começando a ser tocadas como uma santa convocação para o dia da expiação. Chegamos em meados de 1831, onde a mensagem da vinda de Jesus estava sendo levada ao mundo. Até aqui, o ministério de Cristo como nosso Salvador é cumprido perfeitamente como no modelo dado a Moisés no monte. O cordeiro é sacrificado no pátio, símbolo desse mundo envolto em pecado e separado do reino celeste. Depois, como sacerdote no tabernáculo terrestre, Jesus entra no santuário celestial no primeiro compartimento e, como sacerdote antitípico, inicia a obra de intercessão por aqueles que virão aceitá-lo como Senhor e Salvador. Pelas tipologias apresentadas pela profecia e pelos períodos de tempo também apresentados na mesma profecia,
especialmente no que se refere ao período das 2.300 tardes e manhãs, o ano gregoriano de 1844 é computado como sendo o tempo que Jesus passa a efetuar a obra do sumo sacerdote no Santíssimo Lugar, no Santuário Celestial, e onde começa a efetuar a obra de expiação daqueles que o aceitaram como Salvador, e onde os casos de cada pessoa na face dessa terra passam por julgamento e seus pecados são, entre aspas, tirados dos registros do santuário para serem transferidos a Satanás, o antítipo do bode a Azazel, que, como o originador do pecado e instigador do mesmo, deverá pagar o preço cobrado pelo pecado, conforme diz o livro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Vemos nesse quadro que Jesus participa, ou efetua, ou ainda cumpre cada festa estabelecida e cumpre assim cada propósito que cada uma aponta. A única festa que ainda resta a ser cumprida é a festa dos tabernáculos, que terá seu lugar na vinda de Jesus e será o último jubileu a ser comemorado aqui nesse mundo. Esse quadro serviu apenas para uma amostra de como Deus se serve do tempo dentro da profecia para mostrar ponto a ponto o plano da salvação proposto e efetuado por Jesus em favor da humanidade decaída em pecado. Vamos continuar considerando a profecia dentro do que as Escrituras têm a nos mostrar. Uma ferramenta indispensável para a compreensão de toda a profecia está relacionada com Abacuque 2. Abacuque 2, dos versos 1 a 3, nos diz: Permaneço em minha guarda e me ponho sobre a torre, e observarei para ver o que ele me dirá e o que responderei quando for arguido. E o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e esclarece-a sobre tábuas, para que possa correr aquele que a ler. Pois a visão ainda está para o tempo determinado, mas no fim falará e não mentirá. Embora demore, espere, porque certamente virá, não tardará. A escrita em português de Abacuque tira a essência da mensagem que Deus revela. A escrita em inglês e no espanhol nos dá o sentido real da mensagem dada, pois nos mostra que todo aquele que a ler, correrá. O que isso significa? Significa que, ao compreender os símbolos, as figuras e o tempo delineados nas tábuas, aquele que está em guarda correrá para se preparar para a vinda daquele que, agora mais do que nunca, virá. As tábuas são o gráfico profético que os meuritas usavam na pregação da mensagem em seus dias até 1844, e o gráfico profético que os pioneiros adventistas usavam no início de sua existência como um povo remanescente. Os dois gráficos juntos são as tábuas de Abacuque, que contêm a visão profética que falam até o fim, ou de outra forma, as tábuas de Abacuque falam dos acontecimentos, dos poderes e apontam o tempo do cumprimento de toda a profecia até que Jesus venha e o fim desse mundo de pecado tenha chegado. Embora haja vários líderes, tanto institucionais quanto de movimentos originados da instituição que se levantam contra essas ferramentas de compreensão da profecia, a serva do Senhor nos diz delas nos Grandes Conflitos, na página 392. Já em 1842, a ordem dada nesta profecia de escrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas, a fim de que corresse aquele que a lesse, havia sugerido a Charles Fitch a preparação de um mapa profético a fim de ilustrar as visões de Daniel e do Apocalipse. A publicação desse mapa foi considerada como cumprimento da ordem dada por Abacuque. Todavia, ninguém naquele tempo notou que uma visível demora no cumprimento da visão, um tempo de tardança, é apresentada na mesma profecia. Depois do desapontamento, pareceu muito significativa esta passagem. A visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. No Primeiros Escritos, na página 74, temos: Tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor, e que ele não deve ser alterado, que as figurações eram o que ele desejava que fossem, e que sua mão estava presente e ocultou um engano em alguma figuração, de maneira que ninguém pudesse vê-lo, até que sua mão fosse removida.
Na carta 28 de 1850, lemos: No nosso regresso com o irmão Nichols, o Senhor deu-me uma visão e ensinou-se que a verdade tinha que se aclarar e ser explicada sobre tábuas. E isto faria com que muitos se decidissem pela verdade da mensagem do terceiro anjo, ao ser simplificada com as tábuas já mencionadas. Vemos assim que o testemunho que é dado sobre esses gráficos é que são o cumprimento da ordem dada a Abacuque de escrever a visão profética de tal forma que mostrem com simplicidade e clareza os poderes que cumprem seus papéis conforme revelado nas Escrituras, o tempo onde tem lugar esses acontecimentos e, por fim, nos confirma que o fim desse mundo envolto no pecado se dará na vinda de Jesus. Negar a existência desses gráficos é impossível, pois há várias testemunhas que comprovam não apenas sua existência, mas também a sua função e finalidade para um povo que necessita ser esclarecido em todos os pontos da profecia. Agora, a sua existência não é sinal de que é ou será aceita por todos. Sempre haverá aqueles que se levantarão contra as ferramentas que o Senhor concede ao seu povo para conduzi-los ao conhecimento, não apenas da revelação profética, mas que estará também rejeitando a maneira que Deus atua para conduzir sua obra em preparar um povo para a eternidade. Pois assim diz o Senhor através da sua serva. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com a sua glória, não há de ter lugar enquanto não tivermos um povo esclarecido que conheça por experiência o que seja ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa, de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Serviço Cristão, página 253. Como um povo, precisamos ser esclarecidos de quê? Em todas as coisas que a Bíblia aponta como sendo essencial para uma vida cristã, e entre essas coisas, precisamos compreender toda a visão profética, pois é ela que nos norteará quanto ao tempo e os acontecimentos ao nosso redor, que nos mostram se estamos no tempo da vinda de Jesus ou se o que estamos vendo não passa de alarmismos infundados. Mas, será que podemos ter a compreensão de toda a profecia? Assim diz o Espírito de Profecia. Quero, à medida que for lendo o texto, chamar a atenção para alguns pontos que considero fundamentais para a nossa compreensão. Se você levar em conta o capítulo em que se encontra essa porção de texto, verá que está falando daqueles que aguardavam Jesus em 1844 e que estavam passando por um período de dúvidas e incertezas quanto ao motivo de Jesus não ter vindo. Nesse estado, eles não estavam lutando entre si, buscando a supremacia ou a primazia, mas se voltaram à Bíblia para buscar entender o que havia acontecido para Jesus não ter vindo naquele ponto da história, quando tudo apontava para tal acontecimento. E vemos que, junto com o texto de Abacuque 2, eles encontraram encorajamento e conforto na profecia de Ezequiel, ou em parte dela, que diz: Foi também fonte de encorajamento e conforto aos crentes uma parte da profecia de Ezequiel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: Prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Ou seja, será que o tempo apontado pela revelação irá se expandir e assim a visão profética será desfeita? Assim responde o Senhor. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Chegaram os dias e a palavra de toda a visão. Falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será diferida. O que Deus diz? Chegaram os dias do cumprimento de toda a visão profética. Como é que Deus fala conosco hoje? Quando lemos a sua palavra e somos envolvidos em uma convicção de que aquilo que lemos se aplica para o hoje, o agora, para já. Mas como é que os da casa de Israel entendem a palavra de Deus? Os da casa de Israel dizem: a visão que este vê é para muitos dias e profetiza de tempos que estão longe. Olha,
Cuidado com os alarmismos que se levantam em nosso meio por fanáticos, extremistas, perfeccionistas, pois essas coisas só acontecerão depois do decreto dominical ou quando sair o decreto de morte. Em uma ocasião, ouvi um doutor da lei dizer ao seu público que o pecado só poderá ser vencido, quem sabe, depois do milênio. Esses são alguns dos absurdos vividos e ensinados a um povo que diz estar aguardando o Salvador. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, não será mais diferida nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá. Ezequiel 12, 21, 25, 27, 28, Grande Conflito 392. Estamos vivendo os dias do cumprimento de toda a visão. E assim como aos crentes daqueles dias, a porção da profecia de Ezequiel, que diz que toda a visão se cumprirá conforme profetizada, deve ser também para nós uma fonte de encorajamento e conforto. Quando entendemos que Deus nos dá ferramentas para a compreensão do todo, conseguimos fazer a aplicação devida aos tempos que a profecia nos aponta. Assim, concluímos que parte da visão está relacionada com o fator tempo e ao gráfico de 1843, e toda a visão relacionada aos acontecimentos sem o fator do tempo depois de 1844 e ao gráfico de 1850. Quando juntamos tudo isso e permitimos que nosso eu busque a compreensão do todo, veremos que muitas coisas que temos jogado para o decreto dominical ou para o decreto de morte já estão às portas e que ao compreendermos isso, como diz Abacuque, correremos para colocar nossas vidas em ordem. Quando buscamos nas Escrituras alguma profecia que nos dê um ponto inicial e um ponto final com a abrangência mais longa possível, chegamos ao livro de Daniel, especificamente nos capítulos 10 a 12. Precisamos entender que os escritos dos profetas não eram divididos em capítulos e versículos como a Bíblia é, mas eram textos únicos com um começo e um fim de forma corrida. Daniel 10 a 12, portanto, é um escrito que foi posteriormente dividido em capítulos e versículos na forma de facilitar o estudo moderno. Assim, vemos no capítulo 10 que o anjo que vem para instruir Daniel lhe dá um ponto inicial no tempo e discorre nos seus acontecimentos por um período de tempo que culmina na volta de Cristo. Apenas para adiantar um ponto que será apresentado mais à frente, se, e esse se é condicional e não de dúvida, se as pistas que a Bíblia nos dá quanto ao tempo e com as festas dadas a Israel, a volta de Jesus se dá no ano 6000 da contagem bíblica, onde estará acontecendo o último jubileu. Dentro desse período apresentado, ele dá ainda outros períodos menores que possuem suas aplicações e significados dentro da profecia. E esses períodos são os 3 tempos e meio, os 1290 dias, os 1335 dias e as 2300 tardes e manhãs. Dá-nos também um período chamado tempo do fim e outro denominado fim dos dias. Tudo isso é essencial para o nosso entendimento da profecia, tanto quanto ao tempo, quanto aos acontecimentos dentro do mesmo. Dentre alguns acontecimentos especiais da linha profética, o anjo foi instruído a dar a conhecer os pontos de quando Miguel se levanta em favor de seu povo e quando acontece uma ressurreição de 2 grupos de pessoas para testemunhar a vinda de Jesus. Há alguns que jogam esses períodos de tempo para o futuro e sequenciais um ao outro, mas vamos nos ater ao que a Bíblia nos ensina quanto a isso e fincarmos nossos pés na verdade eterna. Entendendo que o tempo de cumprimento de toda visão acontece após 1844 e que não há mais profecias relacionadas com o tempo, precisamos entender que, quando o Espírito de profecia diz que não há mais profecias ligadas com o tempo, está dizendo que esses acontecimentos não dependem de tempo para sua realização. Por exemplo, a Bíblia fala da formação da imagem da besta. Quando olhamos esse ponto, vemos que esse acontecimento terá seu lugar na profecia, mas não está condicionada ao fator tempo, mas sim aos acontecimentos que se desenvolvem ponto a ponto até que se culmine nesse acontecimento. E do mesmo modo, todos os acontecimentos que terão seu cumprimento desde 1844 não está ligado ao fator tempo, mas todos terão seu cumprimento dentro do tempo total de 6000 anos. Vamos aprofundar nos pormenores do fator tempo em outro estudo.
O ponto agora é: como entendermos plenamente a profecia ligadas com o tempo e sem tempo profético? Em Mateus 16, 19, nós encontramos o seguinte texto: E eu te darei a chave do reino dos céus. Temos aqui, então, Jesus dizendo que daria a chave do reino dos céus para aqueles que viessem a ser seus discípulos. Se levarmos em conta a oração de Jesus, localizada no livro de João, capítulo 17, verso 20, onde ele ora, não apenas por aqueles discípulos, mas por todos os que viessem a crer nele em todas as eras, concluímos que essas chaves seriam dadas também a nós, os que cremos nele e em sua palavra, agora no fim dos séculos. O Senhor nos explica o que é essa chave, mas nos mostra que há um problema ligado a essa chave. E esse quadro encontramos no livro de Lucas, capítulo 11, verso 52, que nos diz: Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. O que é a chave? É a ciência ou o conhecimento que é dado àqueles que almejam a entrada no reino dos céus. Qual é o problema em que a chave está envolvida? Que os doutores da lei a tiram dos discípulos de Cristo e assim eles não entram no reino e impedem de entrar aqueles que foram tirados a chave. Fica demonstrado então que é uma situação onde Jesus dá um ensino para aquele que quer a salvação, mas os doutores da lei acabam tirando o ensino ou a essência desse ensino de Jesus e assim faz com que não sejam filhos do céu, e sim filhos do inferno, como está escrito em Mateus 23,15, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Essa, sem dúvida, é uma situação bem crítica, e quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Mas a quem é dado essa chave? Isaías 28, 9 nos diz: A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender a doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios. Quem são esses desmamados? 2 textos bíblicos nos ajudam a entender quem são os desmamados. O primeiro está em 1 Samuel 1,23, que diz: E Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. A amamentação é um período de tempo que uma criancinha passa onde recebe uma alimentação que lhe fortalecerá e o preparará para quando esse período passar esteja fortalecido o suficiente para receber uma alimentação que será mais substanciosa, vamos assim dizer. E a cada fase de sua formação, essa alimentação será cada vez mais substanciosa para dar condições de saúde tanto física quanto intelectual e espiritual. Na vida cristã, passamos por um período que pode ser comparado ao de uma criancinha, pois nesse período recebemos os rudimentos da palavra de Deus, onde somos ensinados sobre o amor redentor de um Salvador que deixou sua glória nas cortes celestes, se fez uma criancinha, assim como o ser humano caído, foi um jovem que passou pelas mesmas necessidades que cada jovem nesse mundo passa, foi um adulto com as mesmas necessidades que cada um de nós temos, mas que resistiu em cada fase de sua vida às tentações de Satanás, para que pudesse condenar o pecado na semelhança da carne humana e derrotar o autor e originador do pecado, a saber, Satanás. Agora, o que vemos ao nosso redor é o mesmo quadro que Paulo viu quando escreveu sua carta aos Hebreus, onde diz, Hebreus 5,12 diz: Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Por incrível que pareça, esse é o quadro do povo da última geração.
Deveríamos estar avançados quanto ao conhecimento das Escrituras, especialmente quanto ao avanço da profecia, mas ainda em um grau altíssimo, ficamos presos aos primeiros rudimentos da palavra. Foca-se nas tradições dos homens quanto ao Natal, onde se comemora o nascimento de Cristo, e na Páscoa, onde comemora-se seu sacrifício e sua ressurreição. Entre ano e sai ano, nas mesmas épocas despendem tempo, dinheiro e pessoas para manterem a tradição, e assim deixam de receber o alimento sólido que produzirá um caráter para a eternidade, enquanto que no livro aos Hebreus é dito que Jesus entrou uma vez por todas no Santíssimo para efetuar a expiação por um povo que se alimenta do sólido alimento das Escrituras. E esse sólido alimento está disponível a todos, mas conforme nos diz a profecia, em Isaías 10, 22, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, é só o remanescente que se converterá. Não serão todos que aceitarão o sólido alimento que prepara o povo para a vinda de Jesus. Nos próximos estudos, vamos conhecer quais são as chaves que Cristo nos deixou e como elas devem ser usadas para que possamos receber o conhecimento que nos abrirá as portas do reino dos céus.